Bom, pessoal, quando vocês baixarem aquele arquivo de portfólio interdisciplinar em grupo, é esse arquivo aqui que vai aparecer para vocês. Produção textual interdisciplinar em grupo, que é o PTG de vocês. E aqui essa apostila, ela tem 10 páginas e ela contém as informações necessárias para que vocês criem o PTG de vocês. E eu vou dar uma explicada aqui para vocês nos tópicos importantes para vocês entenderem como que funciona essa produção do PTG. Então, vocês vão abrir esse arquivo. Então, vai estar escrito aqui todas as informações que vocês precisam saber sobre o PTG. E aí, aqui no PTG, tem essas introduções aqui, que é muito importante vocês lerem para poder entender todo o contexto do PTG. E aí vem aqui a leitura. Aqui a leitura de vocês é a epidemia do coronavírus 2019 nCoV. Então o tema do PTG de vocês é o coronavírus. O coronavírus, ele é o protagonista do PTG de vocês nesse primeiro semestre. Então aqui vem um texto falando sobre o coronavírus. Então, esse texto, ele é o embasamento teórico para que vocês criem o PTG de vocês. Então, todo o PTG vai ser baseado em cima do coronavírus. Ele que é o tema principal do PTG de vocês. E aí, aqui embaixo, vocês vão perceber que tem os desafios. Então, tem o desafio 1, desafio 2, desafio 3 e aqui embaixo o desafio 4. O que significa esses desafios? Esses desafios, eles se remetem às disciplinas que vocês tiveram durante esse período letivo, durante esse semestre. Então, o desafio 1 está se referindo ao empreendedorismo, desafio 2, a ética, o desafio 3 em homem, cultura e sociedade e o desafio 4 em saúde coletiva. Então, cada desafio ele faz com que o aluno reflita em cima da matéria que ele teve. E aí, qual que é a proposta do PTG? É que vocês venham aqui no desafio 1, leiam o desafio 1, entendam qual que é a proposta desse desafio. Ele vai propor para vocês um problema, uma situação, uma reflexão que vocês vão ter que discutir e elaborar um texto em cima disso. Então, vocês precisam elaborar um texto para cada desafio. Então, vocês vão elaborar um texto, vocês vão ler o desafio, entender sobre o que ele se trata, qual é a questão desse desafio e o que vocês, enquanto profissionais de saúde, têm para melhorar essa questão que está sendo proposta para vocês. Então, o desafio nada mais é, cada desafio, ele vem para a gente como uma forma de proposta. O que vocês vão fazer em cima disso que a gente está falando? Sem sair do cenário do coronavírus, que é a base principal do nosso PTG. Então, se vocês virem aqui, na desafio 1, por exemplo, vocês vão utilizar o que vocês viram em empreendedorismo em cima desse problema que o desafio 1 está propondo e não sair do contexto do coronavírus. Mesma coisa aqui do desafio 2. Vocês vão pegar aqui, ler o desafio 2, entender sobre o que esse desafio está tratando, e aí vocês vão aplicar a ética, cultura e sociedade que vocês viram nas aulas, em cima disso que está sendo proposto, sem sair do contexto do coronavírus. Então não pode ficar floreando muito sobre outros assuntos que não sejam pertinentes ao que a gente está vendo, que é o coronavírus. Então, o desafio ele vai trazer para vocês uma proposta, uma situação que vocês vão pensar e refletir em cima disso para produzir um texto coerente com o desafio, que responda às questões do desafio e que se complemente de uma certa forma globalmente com o trabalho todo. Então, vocês podem entender os desafios como capítulos. Então, vocês vão fazer o trabalho do PTG todo em cima da ABNT, das regras da ABNT. Então, vocês vão elaborar esses textos, vocês podem encarar cada desafio como um capítulo. E aí, dentro de cada capítulo, vocês podem escrever subcapítulos com subtítulos, sem problema nenhum. Vocês podem fazer da melhor forma que vocês acham que vai ficar. Pode ser um texto só, coloco lá desafio 1, escrevo um texto só, grandão, falando sobre esse desafio? Pode, sem problema nenhum, não há problema nisso.
Posso colocar o desafio 1, falar um pouco e dividir em subcategorias, colocar subtítulos, subcapítulos? Pode também, sem problema nenhum. Fica a critério totalmente de vocês. E aí vocês podem encarar cada desafio como um capítulo à parte. E aí vocês têm que entender que o texto de cada desafio tem que ter coerência com o que está sendo proposto aqui no desafio, tá? Não pode falar sobre outras coisas que não seja isso que o desafio está propondo para vocês, porque senão o texto não vai ter coerência nenhuma com o tema. E isso é muito importante para contar pontos para vocês. Então aqui são os 4 desafios que vocês vão utilizar. Aí a gente tem uma pequena polêmica, né? Que o desafio 4, que é da última matéria que vocês vão ter, de saúde coletiva, o PTG, teoricamente, ele tem que ser entregue até 12 de maio, e até essa data vocês ainda não vão ter tido a matéria de saúde coletiva. Já me mandaram mensagem alguns alunos perguntando: professor, como que a gente vai fazer o PTG se ele é embasado em cima das matérias e a última matéria ela é depois do prazo do PTG? Como que a gente vai fazer? Dá para fazer, pessoal. Não se desesperem, não fiquem nervosos. Toda turma que está começando tem esse questionamento do porquê que a última matéria ela vem depois do PTG. Na verdade, o PTG ele é uma ferramenta para que vocês consigam trabalhar em equipe, que vocês exerçam essa atividade de trabalhar em equipe, porque profissionais da saúde, principalmente da enfermagem, que são linhas de frente, a gente precisa trabalhar em equipe. Então, é mesmo o desafio 4 ser de uma matéria que vocês ainda não viram, dá para fazer sim o PTG, por quê? Porque o ponto em questão que o PTG coloca aqui no desafio, ele propõe que vocês exerçam a pesquisa e a discussão entre os colegas de grupo, para que vocês trabalhem em equipe. Então, todo o contexto que está escrito aqui no desafio 4, vocês conseguem elaborar no PTG, porque todo o material está disponível no portal para vocês, as videoaulas pode ser que não, mas os materiais de livros e todo esse conteúdo está disponível no portal de vocês. E também dá para vocês pesquisarem bastante em jornais, em revistas, em periódicos, em anais de congresso, em artigos científicos. Então tem bastante conteúdo que vocês conseguem pesquisar e elaborar o desafio 4. E quando chegar a matéria do desafio 4, vocês vão estar já bem inteirados sobre o que ela vai retratar, porque vocês pesquisaram isso anteriormente. E a intenção de uma faculdade EAD, de um ensino EAD, é que o aluno ele exerça essa capacidade de pesquisa, ir atrás do conhecimento, para que quando esse conhecimento chegue até o aluno, ele já tenha noção e já saiba mais ou menos sobre o que está sendo dito, e aí fica mais fácil para ele entender da matéria. Fica mais fácil para ele desenrolar a sua disciplina na sua própria educação. Então não fiquem desesperados, porque o desafio 4 ele fala sobre saúde coletiva, e saúde coletiva é uma matéria que vocês vão ter depois do dia 12 de maio. Dá para fazer o PTG tranquilamente, tem tudo no portal para vocês baixarem de textos, de livros, que dá para vocês pesquisarem. A internet aí está vasta com um monte de informações para que vocês consigam pesquisar e elaborar um texto bem bacana nesse desafio 4. Até mesmo porque depois esse trabalho vai voltar para vocês para corrigirem. E quando ele voltar, vocês já estarão tendo essa matéria de saúde coletiva. E aí vocês vão conseguir devolver esse trabalho com as correções que o tutor vai apontar para vocês com mais eficácia, porque vocês estarão vendo essa matéria e vocês vão conseguir enxergar talvez de uma outra forma. E aí vocês conseguem aprimorar essa parte do trabalho de vocês e devolver para o tutor, e aí sim ele dá a nota de vocês. Mas aqui abaixo, quando a gente vai descendo, fala os tópicos importantes do trabalho. Então é importante a gente falar a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e as referências. Então são pontos importantes para a gente conseguir desenvolver um PTG. Na introdução, vocês vão fazer um breve resumo do trabalho inteiro, o trabalho como um todo,
mas sem se aprofundar no tema. A introdução nada mais é que um resumo do trabalho, que você apresenta o seu trabalho para o leitor, para quem estiver lendo, entender sobre o que se trata esse trabalho. Então é um leve resumo sem se aprofundar. É um resumo superficial do seu trabalho. O desenvolvimento são os 4 desafios. É o trabalho propriamente dito. Então, são os 4 desafios que vocês vão desenvolver todo o trabalho de vocês. A conclusão, vocês vão concluir e vão resolver os problemas que foram ditos durante todo o trabalho. Então, na conclusão que vocês vão colocar os resultados que vocês tiveram desse trabalho. Então, juntando os 4 desafios que vocês falaram tanto sobre o coronavírus, o que vocês concluíram ao final de tudo? A conclusão geralmente ela é feita em somente uma folha, de um modo rápido também, não é para ficar enchendo linguiça na conclusão. É para vocês rapidamente, o que vocês concluíram, o que vocês têm de resultado do trabalho que vocês fizeram. A introdução ela pode ter de 1 a 2 folhas, até 3 é aceitável, mas o ideal é que seja em 2 folhas. O desenvolvimento, aí vocês têm a maior parte de quantidade de folhas. Vamos pegar 2 folhas por desafio? Então aí a gente já tem 8 folhas só de desenvolvimento do trabalho e tá bem bacana 2 folhas por desafio. Coloquem na meta de vocês 2 folhas por desafio de texto, para vocês conseguirem ter um volume bom do PTG, porque ele precisa ter até 10 folhas, tá bom? De 7 a 10 folhas de desenvolvimento. Então, introdução, capa, contracapa, conclusão, referências, não entra na contagem. Então, o trabalho precisa ter de 7 a 10 páginas somente do desenvolvimento. Se a gente escrever 2 folhas por desafio, a gente já tem 8 folhas e aí já está perfeito para entrar na contagem de folhas para o desenvolvimento do trabalho. E por último, nós temos aqui as referências. As referências é de onde você tirou as coisas que você escreveu, que materiais que vocês consultaram para poder escrever o trabalho de vocês. É muito importante que vocês referenciem de onde vocês tiraram aquilo, porque a gente tem que apontar no trabalho que a gente consultou algumas fontes para poder desenvolver o nosso trabalho, que ele não saiu simplesmente da nossa cabeça, surgiu do nada. Nós não somos ainda autores do trabalho. Nós fazemos uma referência bibliográfica, ou seja, nós consultamos materiais de outras pessoas para conseguir escrever o nosso. E aí, o que eu sempre falo para os meus alunos, Wikipédia não é referência, entenderam? Então, não pesquisem em Wikipédia, não tem valor acadêmico o site Wikipédia. O que é considerado um referencial teórico para um trabalho? Todo texto que foi publicado de uma maneira formal. Então, jornais online ou jornais até impressos, revistas, anais de congressos, artigos que foram publicados, periódicos. Então, tudo isso, todos esses documentos que foram publicados de alguma forma, seja impresso ou de maneira digital, eles podem ser considerados um referencial teórico. E aí vocês conseguem utilizar eles como referência. Aqui, por exemplo, ó. Aqui são as referências que quem elaborou o PTG utilizou. Então aqui nós temos uma referência, ó, que mostra exatamente da onde que ele tirou tudo que foi escrito ali em cima. Então foi de um manual, de um guia do Ministério da Saúde, que foi publicado pelo Brasil. Então foi o Ministério da Saúde, que é um órgão do Brasil, que publicou esse guia de vigilância epidemiológica. E a gente pode encontrar ele aqui, ó, na 7ª edição, que foi publicado em Brasília, Distrito Federal, no ano de 2009. E ele está disponível neste site que a gente consegue acessar. E mostra ainda a data do acesso, o mês e o ano que foi acessado. Então, todo arquivo que vocês peguem da internet precisa contar com essa data de acesso. Então, acesso em 31 de janeiro de 2020. Porque, às vezes, a página ela sai do ar. E se a página sai do ar, a gente precisa entender que você acessou essa página antes dela sair do ar, para que ela tenha validade como referencial teórico. Então, tudo que é da internet, a gente acaba colocando o acesso. Se for alguma coisa impressa, a gente não precisa disso. Como, por exemplo, aqui, ó. Sisoto, Sonelise Auxiliadora, o nome dos outros autores,
Ética, Política e Sociedade. Foi publicado na cidade de Londrina, com a editora e distribuidora educacional SA, que está na Biblioteca Virtual Croton. Então é um livro físico que tem a sua versão virtual aqui na Biblioteca Virtual da Croton. Continuando descendo aqui, ó, nós temos as normas para a elaboração e entrega da produção textual. Então aqui está falando basicamente tudo que eu já falei para vocês, mas vocês podem ler de novo para entender melhor, quem tiver alguma dúvida. Então vocês podem ler aqui, tem tudo explicando certinho como que o trabalho deve ser. Ele tem que estar na ABNT, ó, e as normas da ABNT vocês têm acesso, vocês conseguem acessar ela através da biblioteca digital. Tem um guia lá que ensina vocês como formatar trabalhos. Então tem aqui biblioteca digital, vocês vão entrar em padronização e depois vocês vão entrar aqui em trabalhos acadêmicos, a apresentação e modelo para elaboração de trabalho acadêmico. Esses dois arquivos eles vão mostrar para vocês como que esse trabalho deve ser formatado. Aqui nós temos a regra da ABNT, o modelo para elaboração de trabalho acadêmico, e aqui na apresentação como que esse trabalho deve ser apresentado. Aqui são os critérios avaliativos do tutor online, quais são os pontos e o peso de nota que tem em cada ponto, para que ele faça a correção do trabalho de vocês, tá certo? Para vocês entenderem como que tudo é avaliado. Então funciona dessa forma. Vocês vão entrar nesse arquivo para vocês entenderem. Vão ler a epidemia do coronavírus 2019. Vão ler esse texto e depois vocês vão ler os desafios e entender o que cada desafio está propondo. Para vocês desenrolarem o trabalho de vocês em cima de cada desafio. Mais uma vez, eu peço que vocês já comecem a entrar em contato com os colegas de sala, para que vocês já comecem a formar os grupos, criem um WhatsApp, um grupo de WhatsApp só com os integrantes do grupo, dividam esses desafios entre vocês, cada um faz uma parte e vocês vão mandando para uma pessoa ou do jeito que vocês achem melhor e vão juntando em um trabalho único para que vocês consigam adiantar esse PTG. À medida que vocês forem fazendo o PTG, se quiserem me mandar para eu dar uma olhada, ver como que tá, vocês têm meu e-mail, eu vou deixar no grupo da sala de vocês também. Podem ir me mandando sem problema nenhum. Vou deixar também esse arquivo junto com os vídeos lá no portal do Google para vocês conseguirem ter um acesso melhor e entenderem. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Eu sei que parece um trabalho impossível, muito difícil, mas na verdade não é. É que é o primeiro e para a infelicidade nossa, esse primeiro PTG de vocês, a gente acabou tendo esse contratempo, que foi esse isolamento social que acabou atrapalhando. Já era para a gente estar bem adiantado nessa parte, mas infelizmente acabou atrapalhando toda essa questão do coronavírus, do isolamento social, as aulas presenciais canceladas, mas eu tenho certeza que tudo vai se resolver logo e a gente vai conseguir driblar tudo isso. Vai passar esse semestre todo mundo com notas boas. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, me manda em mensagem.